A todos que estaremos em Porto Alegre na FEComércio no mês de dezembro, precisamente no dia 7, falando também sobre o e-social e os seus impactos. Passo a palavra ao ilustre colega que irá discorrer sobre o tema e-social, uma nova forma de registros de eventos trabalhista. Doutor, boa tarde. Como vai? Tudo bem? Boa tarde, Milena. Boa tarde a todos. Que prazer estar aqui. É uma excelente oportunidade para a gente poder conversar sobre esse projeto. Na verdade, eu tenho uma empolgação muito grande, sou um entusiasta, e quando eu tenho uma oportunidade dessa, falar com você e com esse mundo aí, temos tantas pessoas online, é um prazer. Vamos aproveitar esse momento, vamos levar esse e-social para todo mundo. Com certeza, e hoje a responsabilidade é de todos, não é, Maia? Hoje é de todos. Se havia antes e havia uma insegurança, uma incerteza quanto ao projeto, se o projeto viria, se ele entraria no ar algum dia, hoje essa dúvida me parece que já foi bastante dissipada. As pessoas hoje já sabem, há uma determinação muito grande do governo em reafirmar e fazer cumprir esse cronograma. Eu tenho brincado que o e-social vai ter que entrar no ar amanhã. Então, e alguém disse amanhã, eu digo, na manhã de manhã. Estamos muito próximo à implantação do e-social. Então, quem ainda tinha alguma dúvida, eu acho que a gente vai demovê-los dessa dúvida e mostrar e chamá-los, convidá-los a participar desse grande momento que vai acontecer no mundo do trabalho para tirar proveito. Esse é o momento, é um projeto de todos para todos. É uma verdadeira maratona, uma corrida contra o tempo, né? Porque as empresas que realmente não se prepararam, elas vão ter que correr agora. Vão ter. Não, todos têm. Não é algo que a gente disse no começo, que era muito importante que as pessoas conhecessem, se apropriassem do projeto, se vissem no projeto e passassem a se envolver. Mas aqueles que não assim fizeram, de qualquer forma, vão ter que se envolver. É algo que vem, é uma obrigação. Uma obrigação fiscal, uma obrigação trabalhista que vai ter que ser cumprida. Então todos terão que estar em conformidade com o e-social em breve. Então, o que eu acho mais interessante, Maia, até para nós começarmos e você iniciar a sua apresentação, não vai ser prorrogado. Não vai ser prorrogado. Claro, essa pergunta é talvez uma das perguntas mais recorrentes em todos os encontros que eu tenho participado. Eu tenho tido a oportunidade de difundir muito esse projeto. E sempre digo, nesse país, as mudanças que têm ocorrido nos últimos tempos, qualquer um dizer que isso vai ser desse jeito e não tem mais outra opção, parece uma presunção. O que a gente pode garantir é que há uma determinação muito grande nossa, do governo, e eu diria mais, das entidades, das confederações que participam do projeto, para que nós sim implantemos esse projeto a partir de janeiro do ano que vem. Não há nenhuma intenção, nenhum sinal de que possa haver qualquer prorrogação. Ao contrário, há uma determinação e um patrocínio, uma cobrança diuturna aqui com relação às instâncias estratégicas de todos esses órgãos, para que o projeto entre no prazo e que não haja mais prorrogação. Eu sempre digo o seguinte: o avião vai decolar, certo? E vamos fazer ajustes, porque podemos fazer ajustes até por conta da reforma trabalhista, então várias alterações poderão vir, então podemos fazer ajustes, mas o avião vai decolar e nós temos que estar preparados. Maia, a palavra agora é sua, fica com você a apresentação. Que bom, então vamos fazer esse encontro assim, a ideia é essa. Eu vou fazer uma apresentação, dando uma passagem, talvez mais para que nivelemos uma visão geral para aqueles que ainda não conhecem o projeto, não sabem a dimensão, a magnitude desse projeto. A gente faz uma passagem rápida, numa apresentação mais expositiva, onde eu faço mais essa fala, e em seguida a gente bate um papo aqui informal, como estamos fazendo, com perguntas e respostas, e com as perguntas que virão aí pela internet. E essas perguntas, com certeza, vocês podem ficar cientes que nós vamos estar agregando aos nossos conteúdos técnicos. Legal. Muito bem. Essa apresentação que eu preparei para cá, eu queria fazer em duas etapas. São duas partes distintas. Primeiro eu vou falar do projeto e-social, para a gente ter essa noção do tamanho e como o projeto está caminhando, qual é a sua estrutura de organização e de desenvolvimento do projeto. E nessa segunda parte, eu vou falar mais especificamente sobre o produto desse projeto, na realidade que é um sistema, que é o sistema que nós chamamos de e-social, e que vem trazer uma proposta
de uma nova forma de se trabalhar a partir de sua implantação. Temos um cenário atual, queremos transformar esse cenário para um cenário mais produtivo, mais simples, mais barato, e essa proposta vai ser apresentada, que esse sistema é social. Falarei primeiro, então, do projeto. O projeto, isso é importante que nós saibamos, do ponto de vista histórico, é um projeto que já começou há algum tempo. Nós começamos esse projeto, Milene, desde 2010, final de 2010. Vocês estão acompanhando bem de perto desde então. E esse projeto, desde então, vem sendo desenvolvido, mas não de forma isolada. Aí temos para fazer referência numa mudança muito significativa de paradigma com relação aos desenvolvimentos de projetos por parte do governo. Esse projeto é um projeto de construção coletiva. Então, além da participação dos diversos entes envolvidos, que eu vou falar logo mais, temos também a participação efetiva da sociedade, por meio das empresas que foram chamadas. Temos aí um grupo de empresas piloto, que a gente chama aí cerca de 100 empresas, e temos as representações de todos os segmentos econômicos do país, por meio das suas confederações, também participando ativamente do projeto. Isso é a primeira referência que eu quero fazer, que nasceu lá em 2010. Nasceu, de fato, por uma ideia da Receita Federal do Brasil, mas com escopo ainda bastante restrito, que era um escopo apenas para substituir a GFIP e para se mandar, vamos dizer, conseguir receber a folha de pagamento das empresas. A partir da entrada do Ministério do Trabalho, da Caixa e do INSS, aumentamos substancialmente o escopo desse projeto. Esse projeto deixou de ser um projeto de informação de folha. Ele até no início se chamava Folha de Pagamento Eletrônico. EFOPAG, né? O EFOPAG. EFOPAG. E nós, na verdade, estamos criando um projeto, na verdade, que faz o registro de todos os eventos que ocorrem na vida do trabalhador. Daí a sua importância e essa referência que eu faço ao escopo, ao aumento do escopo, nesse período, desde 2010 para cá. É importante ressaltar que todos esses entes participam do projeto do Ministério do Trabalho, do Ministério da Fazenda tem a Receita e a Caixa, temos também o INSS, participa de PESI, em que PESI hoje ele está ligado lá ao MDSA, mas ele continua participando, e o Ministério do Trabalho. Todos esses entes participam igualmente do projeto, do desenvolvimento do projeto, pois é da competência comum de todos, tudo que está sendo tratado não é social. Isso é importante a gente ter essa visão, para que até nós qualifiquemos as nossas dúvidas. Saibamos, esses entes participam e todos preservam suas competências e suas atribuições, independentemente de terem se juntado para resolver o problema de comunicação e de prestação de informação, todos continuam com suas atribuições e competências. Outra coisa muito importante que eu gostaria de ressaltar, apesar do pouco tempo que temos, que eu fico bem ansioso, é que esse projeto alcança todo o mundo do trabalho. Algumas pessoas têm a impressão que isso vai ser um projeto que vai só se aplicar às empresas privadas, que só vai se aplicar a um determinado segmento. Não. É todo o mundo do trabalho. Onde houver trabalho, eu costumo brincar, onde tiver uma gota de suor, vai estar o E-Social. Seja com relação aos trabalhos dos seletistas, seja em relação aos estatutários, aqueles que não têm vínculo, um trabalhador autônomo. Nós estamos aqui num belo estúdio e de repente teve um problema no ar-condicionado, vamos chamar ali um técnico, seu Antônio da geladeira, para vir consertar o ar-condicionado. Vai se pagar a esse profissional de alguma forma por meio de um recibo de pagamento a um autônomo, e isso vai para o E-Social. Os trabalhadores avulsos estão no E-Social também, seja portuários, sejam os trabalhadores não portuários, os cooperados estão lá, todos os trabalhadores de serviço estão lá, os estagiários. Enfim, essa fala é mais para dar noção do tamanho e do alcance, da grandiosidade, da magnitude desse projeto, para que nós percebamos o tamanho do impacto disso no mundo do trabalho. Depois eu lembro sempre que, além de alcançar todos esses trabalhadores e todas essas modalidades de contratação, nós temos que nos lembrar também de dois braços muito importantes, que o projeto só se colocará de pé se essas duas áreas, esses dois segmentos estiverem bastante
aderentes a todo esse processo. Isso é uma demanda muito grande, inclusive de capacidade instalada do Brasil. Como é um projeto de TI, é muito importante que as empresas de TI produzam todas as integrações necessárias, todas as partes que serão necessárias de ser desenvolvido. Isso é um impacto muito grande. Com certeza. Isso envolve todas as empresas de TI do Brasil que trabalham com recursos humanos, RP, com a área de segurança e saúde, todos esses sistemas. Então, vejam só, daí a importância, quando eu falei do GT Confederativo, que conta com a participação de diversas entidades, de estarmos contando com um apoio fundamental, sem o qual não estaríamos aqui, que é da Brascom, que envolve, e também da FENACOM, setor contábil, que também traz as empresas de TI que são ligados a eles, porque esses dois braços, seja o de TI, seja o de contabilidade, são, ao fim e ao cabo, aqueles que vão ter o maior impacto para poder colocar o E-Social de pé. Mas essa minha referência era só para que nós saibamos o tamanho do impacto que um desenvolvimento de um projeto desse mundo, que é considerado hoje um dos maiores projetos do mundo. Isso foi colocado lá na presidência da República, na Casa Civil da presidência, na última reunião, e que se trata de um dos maiores projetos do mundo. Tanto é que eu sempre falo, sabe, Maia, com relação à família SPED, a grande, o que compõe a família SPED, né, eu sou trabalhista e previdência, eu sempre digo, é o maior projeto. Né? Porque 45, a quantidade de layouts que tem, aí depois nós temos também o EFD-REINF também, que envolve a parte da Previdência Social. Então eu sempre digo, é o maior e vai desde a admissão, vigência, até uma rescisão contratual. Ou seja, é a vida de todos os trabalhadores que vão lá estar inseridos. Cobre todos os fatos que acontecem na vida do trabalhador, do início do vínculo até o final. Essa é a noção que temos que ter. Aqui eu faço eu ressalto um aspecto que nos preocupa bastante, é que, apesar de eu ter dado ênfase aqui há pouco com relação ao impacto e a importância da área de TI e da área contábil, que lembra sempre a área fiscal, ou talvez até a de recursos humanos, no que concerne aos serviços que eles prestam, é algo que vai atingir todas as áreas da empresa. Quem tem a impressão equivocada de que se sua área de TI está ligada e está em conformidade com o E-Social, sua empresa está em conformidade, está equivocado. Saibamos, é algo, e vocês verão quando eu apresentar o projeto, que isso envolve todas as áreas da empresa, desde a TI, a área de recursos humanos, a área de segurança e saúde, o jurídico vai ser monitorado. Algumas pessoas não têm essa noção, mas também a área de contratos. Puxa, tem as empresas terceirizadas. Como vai ser a comunicação entre o tomador de serviços e o prestador de serviços para que as informações cheguem, vamos dizer assim, de forma compatíveis? Isso é algo que vai aumentar muito a responsabilidade ou a necessidade de uma matriz de comunicação eficiente entre todos esses setores. Tem a área fiscal, tem a área dos gestores, enfim. A ressalva que faço aqui é a importância que tem que se dar ao projeto como um todo e a envolver todas as áreas da empresa e não apenas uma ou outra. Eu sempre digo, sabe, Maia, que com relação à parte quando envolve prestadores de serviços, seção de mão de obra empreitada, que vai estar muito envolvida com relação ao EFD-REINF, né? E o jurídico, ele firma o contrato, mas ele não comunica com as demais áreas. Então, quando nós vamos fazer uma retenção previdenciária, reter os 11% somente sobre a mão de obra, material pode ser excluído ou não. Então, é uma polêmica, né, que existe. Por quê? Porque os departamentos não se comunicam. E cada vez mais, junto agora, vindo o E-Social, bem como o FD-REINF, eu sempre digo, a comunicação tem que ser cada vez mais precisa. Então, é compartilhamento de informações. A própria Constituição Federal, ela já menciona compartilhamento de cadastros. Agora, nós temos que compartilhar informações e no futuro, até com relação a vocês, né, dos órgãos, vocês também vão compartilhar todas as informações, porque vão estar alojadas na nuvem e todo mundo vai estar vendo a mesma informação. O E-Social já é um exemplo concreto disso. E essa é uma mudança substancial de paradigma. Isso. Com relação. E as empresas sempre têm, tem aquele pessoal que recebe o Maia do Ministério do Trabalho,
E já tem um outro que recebe o colega Kruger, lá da Receita. Para a área de segurança já é outro, e essas pessoas realmente não se conversam. A partir de agora, temos um canal único de comunicação que precisa que seja dividida e tenha uma governança compartilhada. Não vai ser simples de se fazer uso de forma isolada. Não vai ser possível. Com relação ainda ao projeto, antes de eu falar do produto, temos só para ilustrar, para que as pessoas saibam que há uma forma de gestão do projeto. Existe um comitê gestor, do qual eu faço parte pelo Ministério do Trabalho, e mais um colega de cada ente, onde nós estamos aqui bolando como vai ser a melhor forma, onde nós fazemos essa interface com a sociedade, com as confederações, no intuito de receber os inputs com as propostas, para que nós incorramos, eu digo sempre, para que nós apenas incorramos em menos erros do que incorreremos, porque é natural num projeto de tamanha magnitude, e isso fica a cargo desse comitê gestor. Porém, existe um comitê diretivo composto pelos secretários executivos, na verdade, as autoridades máximas das entidades, que são aqueles que podem determinar uma norma para que seja cumprida, uma obrigação, seja acessória ou principal, para que seja cumprida pelos contribuintes, pelos empregadores. Nesse sentido, tem um comitê diretivo e, como eu fiz referência aqui por várias vezes já, temos grupos de trabalho, inclusive o confederativo, que tem as confederações, e grupo de empresas que dão sua colaboração, depondo sobre suas expertises nas suas áreas específicas. Esse é o modelo de gestão do E-Social que as pessoas têm que saber com relação ao E-Social. Está aqui um slide que mostra isso de forma mais clara. Um comitê diretivo em cima, um comitê gestor embaixo. E ao lado, quase como um staff, em que pese não terem não serem uma instância deliberativa e sim consultiva, estão lá o GT confederativo, todas as confederações e as empresas pilotos. Eu vou falar aqui já nesse momento com relação ao cronograma. Estou falando do projeto. Excelente. E do essa cronograma. Pergunta que todos querem ouvir. Se há uma inquietude, se havia uma expectativa de adiamento, e vamos publicar uma norma que já queríamos ter publicado, mas talvez saia na segunda, na terça, na quarta, uma resolução daquele comitê diretivo, que é quem pode mexer em qualquer obrigação. Temos a manutenção do cronograma que está em vigor. Ótimo. Entendamos isso para que as pessoas não confundam. Algumas pessoas estavam dizendo, não, já mexeram, está havendo um adiamento. Não. Continua o mesmo cronograma que estava em vigor desde agosto de 2015, quando nós dissemos que haveria 2 grupos que entrariam de forma distinta. Um primeiro grupo a partir de 1º de janeiro de 2018, agora, no começo do ano que vem, e um segundo grupo que entraria e entrará a partir do segundo semestre, a partir de julho de 2018. Mas alguém pode dizer, não, mas vocês estão mexendo em alguma coisa a mais. Vai ter um adiamento? Sim, vai. Eu, sendo sincero, tem um pequeno adiamento. O quê? Os órgãos públicos. Certo. Estava previsto que os órgãos públicos entrariam também no segundo semestre, mas por contingências políticas, por questões e outras questões com relação até à autonomia desses entes, estados e municípios e a situação em que eles se encontram, pleitearam e obtiveram essa deferência com relação ao adiamento para janeiro de 19, 6 meses a mais para os órgãos. Mas todas as empresas, essas sim, privadas, todas as empresas privadas ou públicas ou de economia mista, todas entrarão. Uma parte em janeiro, outra em julho. Que parte entra em janeiro? Aquelas empresas cujo faturamento no ano de 2016 foi acima de 78 milhões de reais. Ponto. É esse o critério que vai ser adotado. Na resolução vai sair mais detalhado, não teríamos tempo aqui para destrinchar todas as dúvidas referentes a esse ponto, mas na resolução que será publicada na semana que vem, sairá em detalhes o que é faturamento, sobre que critério está sendo adotado, pela lei tal, o faturamento é isso, inclui receitas tais, receita bruta, vai ser explicado. São essas empresas.
teremos algumas exceções, no caso desse primeiro grupo, que mesmo faturando acima de 78 milhões, as empresas ou instituições que não tenham finalidade, fins lucrativos, aquelas isentas e imunes, também, independentemente do seu faturamento, serão obrigadas apenas no segundo semestre, a partir de julho. As demais não. Qualquer empresa pública, privada, economia mista, mas que tenha faturamento acima de 78 milhões e não esteja enquadrada entre as sem fins lucrativos, isentas e imunes, será no começo de janeiro. Ok? Ótimo. Início da obrigatoriedade para o primeiro grupo. E início da obrigatoriedade para o segundo grupo a partir de 1º de julho. Órgãos públicos a partir de janeiro de 19. Havia aí sim, estava também na resolução que ainda vige, que é de que os eventos relativos à segurança e saúde entrariam 6 meses depois. Sua obrigatoriedade seria 6 meses após o início da obrigatoriedade. Então, logicamente, seria o quê? Com relação ao primeiro grupo, os eventos de SST já seriam obrigados a partir de julho de 2018 ainda. Como o início da obrigatoriedade se dá em janeiro de 2018, seria em julho. Houve mais uma prorrogação nesse sentido. Os eventos de SST, de Segurança e Saúde do Trabalhador, só serão obrigatórios para o primeiro grupo a partir de janeiro de 19. Houve uma prorrogação de 6 meses no caso do início da obrigatoriedade para os eventos relativos à segurança e saúde. Ok? Isso é uma prorrogação. Com certeza. Mas diante de todo o contexto... Isso. Né, porque foi uma demanda das empresas que esse setor ainda não estaria... Da empresa não estaria ainda bem encaminhado, pedindo para colocar para janeiro de 19. Mas, lembremos, para o segundo grupo também continua sendo janeiro de 19. O segundo grupo só terá 6 meses para começar o início da obrigatoriedade. Vão entrar juntos. Os eventos de segurança e saúde entrarão juntos em janeiro de 2019 para os 2 grupos, primeiro e segundo. Ótimo. Ok? Ótimo. Está claro o que é o cronograma, que está mantido na sua maior parte, ou seja, as empresas que estavam obrigadas a janeiro continuam e as que estavam em julho continuam, a sua grande maioria. Porém, é importante que nós falemos, e eu vou falar logo mais, sobre a forma da implantação. Eu deixo aqui para um segundo espaço e concluo aqui, já avançando aqui no meu tempo, eu sou muito entusiasmado. Então somos nós. Eu terminei aqui de falar com relação ao projeto E-Social. Falei do seu escopo, do seu histórico, do seu escopo, do seu alcance, falei do cronograma do projeto e agora vou passear aqui sobre o modelo E-Social, na verdade o produto E-Social, que é esse sistema, e a visão que nós todos temos que ter desse projeto para entendermos e compreendermos, porque é tão importante saber o que é o E-Social, quanto sabermos o que é que não é o E-Social. Esse chamamento eu sempre faço. Há uma expectativa e essa expectativa muitas vezes se frustra em função de erros, de ter sido mal feito. Então, o que é que a gente sempre tem mostrado, e esse slide é um slide que já correu aí o mundo todo. Essa semana, não sei se eu lhe contei, mas eu apresentei na Câmara Japonesa, então eu tenho esse slide em japonês, quem que achar mais fácil de compreender. Ótimo, várias versões. A gente bota aí também em japonês, que significa dizer o que é que nós analisamos no cenário atual, constatamos, e que olhar nós tivemos para pensar no E-Social. Nós analisamos um cenário em que é extremamente oneroso e trabalhoso e cansativo para o empregador cumprir todas essas obrigações. Constatamos que se trata de um sistema de informação, onde as empresas têm que prestar informação. O E-Social se presta isso. O E-Social só é uma nova forma de se cumprir com as obrigações que já existem, de se prestar as informações que já são prestadas hoje. O que nós vamos ver é uma forma melhor de prestar essas informações, mais simples, mais barata e mais eficiente. Para isso, nós fizemos o quê? Fizemos uma análise desse cenário que vocês estão vendo aí na apresentação. Na verdade, esse cenário, nós vimos o que é que contribui tão negativamente e que gera uma degradação da qualidade dessa informação. Analisamos 4 aspectos específicos, mais
mais importante, nós vimos primeiro que havia uma multiplicidade da prestação da informação. As empresas têm que prestar diversas vezes a mesma informação, com certeza, o que atrapalha muito. Podemos melhorar isso. Com certeza. Primeira coisa básica do E-Social, a partir de agora, só se presta a informação uma única vez. Para todos esses entes, é uma vez e num lugar só. Segunda coisa que observamos, muito importante, é que hoje você tem que se qualificar em diversos sistemas para poder aprender a trabalhar. Então eu estava brincando, porque eu fiz uma apresentação com o pessoal da Fundação Getúlio Vargas. As pessoas quase que têm que fazer um doutorado para aprender a operar o sistema da RAIS, outro mestrado para aprender o do CAGED e outro para operar a GFIP. Cara, precisamos de um sistema padronizado único. Se eu sei usar, eu vou saber usar todos. Então, segundo ponto, além de diminuir aquela multiplicidade e fazer uma prestação única, tem que ser de forma padronizada, um modelo único de prestação. Vamos atacar isso. Essa é a proposta do que a gente viu. Mas vimos mais coisas. Vimos que outro fator que contribuía de forma muito incisiva para a degradação da qualidade da informação, uma vez que sabemos que informação é perecível. Ela perde qualidade com o tempo. Se você não assegura e não registra, não efetua logo os registros relativos aos fatos que aconteceram, se você deixa para fazer esse registro muito a posteriori, isso degrada a qualidade. Então vamos fazer algo. Vamos fazer que a prestação da informação, o registro da informação seja mais tempestivo. Esse foi o terceiro ponto que nós vimos e que se nós atacássemos, melhoraríamos em muito a qualidade da informação. Mas, por fim, vimos um ponto muito mais grave e que seria muito mais importante atacarmos, que é a qualidade dessa informação. Não adianta que ela seja tempestiva, que você preste uma única vez e de uma forma padronizada, se você vai prestar a informação errada. Não adianta. Não adianta, você não fez nada. E vocês sabem, tem ideia, a doutora Milena, tenho certeza que sim, com relação ao número de processos administrativos e judiciais que tem todo ano no Brasil para poder que um trabalhador, ou melhor, para que um trabalhador possa exercer os seus direitos. Cerca de 20% dos benefícios prestados pelo INSS por ano só são concedidos, estou falando daqueles que foram concedidos, a partir de um processo administrativo e judicial. Eu às vezes fico pensando, e não fiz esse levantamento, sugiro quem que fizer, manda para nós aqui, aproveita a oportunidade. O levantamento do custo astronômico que é esse, afora a situação em que se encontra o trabalhador no momento em que ele precisa do benefício, de um desgaste, que só poder fazer valer a partir de um processo desse. Então, a qualidade da informação tem que vir correta, e para isso nós, aí sim, atuamos fortemente no sentido de colocar barreiras para que a informação só entre, só seja captada, só seja aceita se ela for uma informação possível de acontecer. Tem que ser um fato que aconteceu cumprindo a legislação? Não. Tem que ser algo possível de ter acontecido. Não é o fato do E-Social receber que pressupõe que aquilo é legal. Não. Aquilo é possível de ter acontecido e foi devidamente compreendido pelo sistema. Então aí sim, e isso impõe uma responsabilidade muito grande para as empresas. Com certeza. Porque ela simplesmente não vai conseguir cumprir com suas obrigações se as informações não estiverem devidamente compreendidas e devidamente colocadas. Então vejamos aqui o impacto que isso pode gerar para quem não trabalha correto, para quem não trabalha. Até uma situação, Maia, que eu gostaria de até expor, com relação à consulta qualificação cadastral. Já começa por este primeiro momento. Porque quantas pessoas, eu tenho mais de um PIS, né? Meu CPF está errado, eu estou com o nome de solteira, eu não estou com o nome de casado. Então já começa deste ponto, né? Consulta qualificação cadastral. Então nós percebemos que muitas empresas estão correndo com isso. Por quê? Porque tem muitas informações que estão indo erradas.
na GFIP, no CAGED, na RAIS, né? Então tudo isso é um confronto, muitas informações errôneas, né? Então isso vai ser regularizado e nada melhor do que o E-Social e nós entrarmos já de uma forma assertiva dentro do E-Social a partir de janeiro as empresas com faturamento acima de 78 milhões, não é? Então eu sempre falo, hoje qual é o grande impacto? Nós temos que fazer cumprir a lei, né? Então é algo que nós não cumprimos, então por isso que está havendo muito problemas, né? As empresas estão correndo aí contra o tempo, por quê? Porque elas não estavam cumprindo a norma legal. E agora veio também, Maia, vou até falar, né, mas com relação à lei da reforma trabalhista, bem como a medida provisória 808, que também diz respeito à reforma trabalhista, então está havendo um grande conflito, que eu estava até conversando com o nosso colega. Por quê? Porque muitas empresas, Maia, não sei se você concorda comigo, já não cumpriam a legislação na íntegra, né? Mas deveriam cumprir? Sim, devia, né? Porque quem realmente cumpre não teria com estes problemas. Agora veio a lei, veio a medida provisória, então agora existe uma grande análise a ser feita, né? Como eu fazia e como eu devo fazer. Mas eles têm que entrar com a informação assertiva a partir de janeiro. E por isso que eu falo, consulta a qualificação cadastral não foi uma das primeiras etapas, Maia? Você tocou em dois pontos muito importantes. Dois pontos. O primeiro, com relação a esse segundo ponto, de que as empresas têm que trabalhar da forma correta, na verdade o E-Social será de fácil implantação para aquelas empresas que já trabalham em conformidade. Mas o fato é que muito poucas trabalham. Muito poucas trabalham e não têm essa impressão. Porque isso é um número que eu trago aqui, veja que número assustador. Assustador não, mas número preocupante. Cerca de 3% das empresas são fiscalizadas. Então tem 97% de empresas que pode estar pensando que está aderente, que está em conformidade e que não está. Então isso é um fator muito grande. E esse é aquele ponto. Mas o primeiro ponto que você trouxe e que realmente tem que fazer menção é a qualificação cadastral. Eu disse que o quarto ponto a ser atacado desse modelo de sistema de prestação de informação, e o mais importante, e que o E-Social vai se deter para evitar receber qualquer informação com erros, eu pensava que era uma coisa simples com relação à qualificação cadastral. Quando esse problema foi colocado 3 anos atrás, 4 anos atrás, para mim eu digo, que bobagem. O CPF, o nome, a data de nascimento e o PIS estar batendo é algo muito simples. Basta a pessoa olhar e ver se está batendo. Vamos disponibilizar um sistema para as empresas que ela possa colocar lá os dados, e esse sistema está disponibilizado 3 anos, há 3 anos que está disponibilizado. Você entra lá e bota esses dados e ele vai dizer, puxa, tá legal. As informações nunca precisaram estar corretas nas empresas, porque as empresas conseguiam cumprir suas obrigações, mesmo com as informações equivocadas dos seus trabalhadores, mesmo não batendo com os cadastros oficiais, elas conseguiam cumprir e recolher seus tributos. Porém, gerava esses 20% de processos que eu fiz referência muito pouco atrás. Dava um problema. Na hora de aposentar, na hora de tirar um benefício, não batia porque as informações não estavam corretas na empresa. E eu achava que ia ser uma coisa simples. Me enganei profundamente. Na verdade, hoje talvez seja um dos maiores problemas. As empresas corrigirem ou fazerem com que os seus trabalhadores corrijam seus dados nos cadastros oficiais, porque isso simplesmente vai inviabilizar ela mandar as informações no E-Social. Ela só conseguirá mandar as informações no E-Social com os dados que estão batendo nos cadastros oficiais. Esse é o maior ponto. Então, dando continuidade rapidamente, essa análise desse cenário nos fez constatar a necessidade de melhorar a tempestividade da informação, a multiplicidade da informação, a padronização da forma e eliminar erros. Fazer com que não entrem erros. E essa foi a proposta que a gente foi construir. Algo que elimine a redundância, que padronize o envio, que faça com que as empresas prestem mais tempestivamente as informações, ou seja, no momento mais próximo daquele que aconteceram os fatos, e a partir dali que nós só recebamos uma informação devidamente qualificada, ou pelo menos minimamente qualificada. Só recebamos algo que seja possível de ter acontecido e algo que estejamos compreendendo. Querem mandar uma informação com o PIS
de minha querida Milena, com o nome do Maia e com o CPF do Rafael, que está aqui ajudando a gente nesse webinar, o E-Social não vai receber. Não vai receber. Você está dizendo que quem saiu de férias? Foi a Milena, foi o Maia ou foi o Rafael? Então, esse talvez seja o grande salto de qualidade, que ao mesmo tempo traz uma responsabilidade imensa para a empresa. E quando você fala isso, Maia, algo que eu sempre comento, né? Com relação à responsabilidade de todos. Quando eu digo que a responsabilidade de todos, igual eu, gestora, né, daqui do jurídico, do editorial, do Grupo Sage. Eu tenho todos os meus profissionais que vão sair em gosto de férias, eu tenho que fazer a comunicação a quem é o RH ou o DP, como queiram chamar, né? Então eu tenho que fazer a comunicação. Então o RH e o departamento pessoal, ele já tem alguns dados de todas as minhas pessoas que sairão de férias no decorrer do ano. Supondo, neste caso, o Rafael, eu vou colocá-lo em gosto de férias a partir de 2 de janeiro. O RH, departamento pessoal, como queiram, né, chamar, então vai fazer a comunicação a ele com 30 dias de antecedência, comunicá-lo que ele sairá em gosto de férias a partir de 2 de janeiro. Com 2 dias de antecedência, o que acontece? Ele recebe, porque o pagamento tem que ser efetuado com 2 dias de antecedência. Mas chega na semana anterior, saiu alguma outra mudança, né, na área trabalhista ou previdenciária, eu chego para o Rafael, como gestora dele, e digo: Rafael, eu tenho a necessidade do seu trabalho e eu preciso de você na semana do dia 2. E ele pega e vem trabalhar. Olha só o conflito, Maia. Aí ele está descendo aqui as escadas da empresa, se machuca. Cátia, tem que mandar a comunicação acidente do trabalho. Aí é uma grande pergunta, né? Que realmente sempre a gente se ver com relação a isso. Comunicação acidente do trabalho, puxa vida, né? Ele está de férias. Se ele está de férias, ele poderia prestar trabalho? Não, ele não poderia estar aqui nas dependências da empresa executando qualquer tipo de trabalho. Aí eu mando a Cátia. Aí cruza Cátia, comunicação acidente de trabalho, ele de férias, né? Então é um problema gerado. Então eu sempre digo, tem que haver compartilhamento de informações. Então o RH, ele pode ser penalizado? Não, porque o gestor também tem que entender perfeitamente a legislação trabalhista e previdenciária, bem como se capacitar para não cometer também esses erros, né? Então é um trabalho conjunto, você não acha, Maia? Perfeito. E talvez o maior efeito, que eu chamo até de um efeito colateral do E-Social, é trazer transparência. Com certeza. Se hoje não há transparência e essas coisas acontecem, são tratadas de forma muito, vamos dizer assim, invisível. Ao passo que o E-Social traz um nível de exposição muito maior e, consequentemente, o nível de percepção de risco. Com certeza. Então, nesse aspecto, é o que nós acreditamos, que haverá uma mudança substancial na forma das pessoas agirem, ou seja, enfim, na cultura. A mudança substancial na forma das pessoas trabalharem e uma valorização daqueles que trabalham correto e, ao mesmo tempo, o que eu digo, uma separação do joio do trigo. Saberemos com muita clareza quem está fazendo corretamente e quem não está fazendo. E vai ser interessante também, porque até para o próprio trabalhador, Maia. Por quê? Porque nós, como empregados, né, nós vamos ter acesso também aos recolhimentos do fundo de garantia, a parte que realmente nos foi descontado, né, da Previdência Social, aos nossos contratos de trabalho. Então não é somente uma garantia para o governo, também é uma garantia também tanto para a empresa, bem como para o trabalhador também. Sem dúvida. Eu vou fazer referência aqui com relação a esses objetivos. Ok. O projeto E-Social é um projeto de ganha-ganha. Talvez por isso ele tenha conseguido transpor todos esses tsunamis que estão acontecendo no país. Não se tornou um projeto político, um projeto de um partido, ou de uma cor, ou de outra. Ele é um projeto de Estado, é um projeto da sociedade que atende a interesse de trabalhador, interesse de empresa e interesse do país. Eu acho que é essa a marca desse projeto. E o que é que nós vamos fazer com a nova forma que estamos propondo de prestação de informação? Vamos eliminar com um monte de obrigação. Ótimo. Essa é a ideia. A princípio, estamos falando da GFIP, do CAGED, da RAIS, do livro de registro de empregado, do CAT e muitos outros, o PPP, o Perfil Profissional Gráfico Previdenciário, algo que hoje é feito quase de forma, eu tenho chamado, e eu estava num evento ontem de segurança e saúde, algo que é feito hoje de forma muito criativa,
que é o momento em que o trabalhador sai, você vai num setor lá em que aquele profissional que eu chamei de criativo vai começar a dizer tudo o que aconteceu na vida passada. É uma cartomante do passado. Você você trabalhou ontem, eu fiz isso, então provavelmente aconteceu isso. E a parte do E-Social não. Vai se registrar o que de fato está acontecendo na vida do trabalhador, à medida em que os fatos e as coisas vão se passando. Essa é a grande diferença. E temos que acabar com todas essas obrigações. De qualquer jeito? Não é de qualquer jeito. Não adianta substituirmos essas obrigações por algo que não venha ao encontro de tudo isso que a gente está falando aqui. Tanto é, Maia, vamos supor, janeiro nós temos a entrega da RAIS. Até março. Janeiro a março nós temos a entrega da RAIS. Então o que acontece? Gradativamente vai haver a substituição de todos esses documentos. Vai haver a substituição. RAIS, CAGEDs, livro de registro, quadro de horário. Hoje a grande maioria das empresas tem que ter afixado na sua vaga do quadro de horário daquele trabalhador. Puxa vida, pode estar no E-Social. Para quê? Eu gostaria de fazer essa conta do custo de só botar 8 milhões de empresas para ter um quadro de horário dividido e mudando aquilo toda vez que você muda o horário. Enfim, é algo muito. Mas temos que mudar de qualquer jeito. Eu sempre lembro, não, tem que ser algo uma forma que garanta de forma mais efetiva o direito do trabalhador. Não adianta se você for precarizar ou permitir que os direitos não sejam cumpridos. Tem, sim, que ser mais simples para o empregador. Tem que ser algo que realmente simplifique a vida do empregador. Por isso atacarmos todos aqueles pontos, a multiplicidade, a tempestividade, e algo que tenha uma forma que seja mais simples e mais barata para o empregador. E segura. Perfeito. Porque é para manter até a empresa de uma forma saudável, porque se eu faço as entregas das informações de uma forma correta, eu a mantenho saudável. E isso é bom para quem? Para todos ganham. Inclusive os trabalhadores, bem como o próprio empresário, ele vai ganhar. Por quê? Porque a empresa dele vai estar em dia com todas as suas obrigações e com todas as informações junto ao fisco. Isso se traduz em segurança jurídica. Com certeza. Sem dúvida. E que as informações sejam de melhor qualidade. Fazer tudo isso para se ter informação com pior qualidade do que já temos seria um desperdício de tempo. Deixava como estava, que estava melhor. Com certeza. Porque não se gastaria toda essa energia. Então, há de ser uma forma que concorra para que todos esses objetivos, e todos eles, não basta 2 ou 1, sejam de fato alcançados. E qual é a forma? Tem que ser uma forma que melhore o ambiente de negócios, porque seja mais tempestiva, uma vez que os registros vão ocorrer no momento mais próximo do que os fatos aconteceram, a captura vai ser de forma mais consistida, só pego o que eu compreendo e o que é possível. Isso vai gerar, a Milena falou com relação à empresa, a necessidade de uma integração de todas as áreas da empresa. Isso vai trazer aumento de transparência, e com a consequente percepção de risco. Com certeza. As pessoas hoje ficam muito à vontade para fazerem de qualquer forma, porque tem quase a certeza de que não dá problema. E não dá. Para 97% das empresas não dá. Faz de qualquer jeito e fica. A partir de então, não. 100% das empresas estarão informando o E-Social. Isso também esse aumento da percepção de risco decorre porque essas informações estarão imediatamente disponíveis ao fisco, à fiscalização. Isso aumenta muito essa percepção de risco. Esses são os pontos que nós vimos, e a segurança que você fez referência da guarda da informação e o custo, a ônus de quem fica essa guarda com relação a essas informações é outro resgate muito importante, que registro que tem que ser feito. Com certeza. A partir do momento em que você manda a informação, você cumpriu, você só guarda um recibozinho. Eu prestei essa informação, está lá guardada, guarda para mim. Coisas que hoje têm que ficar guardadas num livro preto, muitas vezes, por 30 anos, e vem a chuva, vem a cheia, vem o rato. E essas informações e todos os direitos ali consubstanciados são puídos com o tempo, ou com muito pouco tempo. É isso. Essa é a ideia. E que modelo é esse? É um modelo em detrimento daquele caos que a gente apresentou no início, no cenário, em que o empregador está prestando informação para tudo que é lado, que a empresa preste num único canal padronizado essa informação, uma única vez. E a partir dali aquelas informações vão ficar neste ambiente consorciado aí no meio chamado E-Social. E dali serão disponibilizadas para os entes, aí sim,
que os entes vão fazer uso daquela informação, todos no limite de suas atribuições e competências, vão povoar seus bancos de dados e que vão sentir nos sistemas que já usam hoje, com certeza, a melhoria substancial na qualidade daquela informação. Porque vai ser uma informação única e consistida. Essa é a grande diferença. Mas, a princípio, os sistemas lá, em que pese a enorme quantidade de serviços que poderão ser prestados a partir dali, mas, a princípio, os sistemas são os mesmos, apenas vão trabalhar com informação muito mais qualificada. Uma coisa que eu tenho feito referência, Milena, é que, às vezes, e nós precisamos nos debruçar sobre a legislação como um todo, às vezes a gente tem a impressão que essa legislação toda trabalhista foi construída, e sobretudo a de segurança e saúde, foi construída para quando existisse um projeto como o E-Social. Antes disso, havia e há um esforço enorme na geração de informação, mas a utilidade dessa informação, que ficou guardada em 97% das empresas numa gaveta, não surtiram os efeitos esperados quando se impôs a necessidade de um registro delas. Se um registro dela é para quando aparecer um fiscal, se um registro dela é para preencher formulário, isso se traduz, lamentavelmente, no péssimo lugar no ranking de acidente de trabalho que nós nos encontramos hoje no Brasil. Isso se traduz um péssimo nível de cumprimento e um alto nível de sonegação e de desinformação. É isso. Então, a ideia é essa. O que nós estamos propondo, em detrimento ao modelo atual, é um modelo em que as empresas prestem informação uma única vez por um canal padronizado, onde haja uma validação dessa informação, e essa é uma forma eletrônica. Ninguém hoje vai criar um modelo que não seja por meio de um arquivo eletrônico que se possa trabalhar. Algumas pessoas costumam dizer que, puxa, mas quem não tem uma internet, quem tem problema, quem não tem sistema. Sejamos sinceros, todas as empresas hoje só cumprem suas obrigações, seja com a RAIS, só é por meio de sistema e por meio da internet. Seja o CAGED, seja a GFIP, seja a DIF, todos esses sistemas já são automatizados. Então, o que a gente está trazendo é criar apenas num formato eletrônico, que eu costumo dizer que nada mais é do que a nota fiscal eletrônica trabalhista. Com certeza. Do mesmo jeito que a gente faz um registro de uma transação comercial, houve uma compra e venda, e emite um registro que é aquela nota fiscal, quando acontecer um fato na vida do trabalhador passível de um registro, que a legislação assim impõe, esse registro vai ser feito por meio dessa nota fiscal trabalhista. É verdade. Então, eu costumo dizer que se alguém quiser definir de forma precisa o que é o E-Social, você vai sair aqui desse webinar, você vai ser questionado pelo seu chefe que diz, puxa, você passou lá aquela hora assistindo ali a doutora Milena, o Maia, falando do E-Social. O que é o E-Social mesmo? Se alguém disser, é apenas uma nova forma de registro dos eventos trabalhistas, no meu modesto ponto de vista, terá sido o mais preciso possível. É apenas uma nova forma de prestar as informações que eu já tenho que prestar. Que nova forma é essa? É aquela que cada fato que ocorre, que é passível de registro, eu vou fazer um arquivo num formato específico, no formato XML, com os dados inerentes àquele evento, para que possa caracterizar o registro com precisão e enviá-la para um ambiente consorciado para que eu tenha feito a minha comunicação, a comunicação a qual eu estou sujeito. Ok? Essa é a ideia. Essa é a nova forma. O fato acontece, a esses fatos estamos chamando de eventos do E-Social, e esses eventos têm que ser consubstanciados num arquivo XML e transmitidos. Esse arquivo ser transmitido para esse ambiente público consorciado, e aí você cumpriu sua obrigação de prestar com a informação. Eu sempre falo o seguinte, sabe, doutor, o que acontece? Nós temos que entrar, e nós aqui da SAGE, nós cuidamos muito dos nossos clientes, né? Então, por nós cuidarmos muito dos nossos clientes, o que a gente sempre diz? Vamos tentar, ou seja,
eliminar todos os riscos possíveis. Por quê? Porque quando a gente pensa em fiscalização, né, em fiscalização de todos os entes, né, que realmente nós estamos colocando, vai ficar alojado, eu vou estar alocando todas essas informações na nuvem, toda a fiscalização vai estar olhando para as mesmas informações. Então, por que nós não entrarmos de uma forma assertiva dentro do e-social, já imputando todas as informações corretas? Porque nós não podemos esquecer que nós temos o prazo prescricional, né, com relação a fiscalização. E a parte prescricional, ela também envolve os últimos 5 anos. Então, o que nós sempre garantimos para os nossos clientes, né, da Sage? Vamos entregar de uma forma assertiva, vamos nos capacitar cada vez mais. Por quê? Porque nós dependemos da inteligência humana. Então, não é somente um software, né? O empresário, o que eles veem muito, né? E nós, como nós falamos com muitos clientes, não, ele acha que eu fazendo uma parceria com uma empresa desenvolvedora de software será a solução do meu problema. E aí nós falamos, não é a solução, ela vem para nos ajudar, a nos auxiliar, mas nós temos que trabalhar em conjunto, porque eu dependo da capacidade humana, das pessoas que estão lá imputando todas as informações, entendendo a legislação trabalhista e previdenciária, porque é delas que depende a informação para serem inseridas dentro do sistema. Concorda, doutor? 100%. Você falou com precisão com relação a percepção de risco. E o que vocês fazem, o que tem que ser feito, é isso mesmo, é colocar, e essa é a linguagem do gestor, ele tem que colocar à frente dele quais são os riscos de ir por esse caminho. A legislação é complexa, a legislação deixa diversas interpretações, o que se faz é avaliar que riscos tem por cada caminho. O que o E-Social faz é aumentar muito os riscos com relação a quem vai pelo caminho, eu brinco assim, pelo caminho da floresta, para quem não vai pelo caminho do rio, que ir lá visitar a vovozinha, então corre o risco do lobo mau, de forma do lobo bom, eu não sei, mas enfim, aumenta o risco e a percepção de risco. É essa coisa. E a nova forma é essa, é por meio do envio de um arquivo XML, uma forma segura, é um arquivo assinado, que garante que ele não foi violado, é um arquivo que vai por uma procuração ou que vai por meio de um certificado digital que garante que quem enviou foi você. Ele guarda uma característica jurídica chamada do não repúdio. É algo que o direito assegura que foi você, só eu e você sabemos essa informação é a que você mandou e foi você quem mandou. Então é algo seguro e é assim que vai funcionar. Essa é a nova forma. As empresas enviam um arquivo para o ambiente consorciado e esse ambiente, sim, que só recebe a informação depois de uma validação, se ela tiver ok, toda compreendida, aí sim esse ambiente distribui para os entes fazerem uso dessa informação. Enfim, eu mostrei como era, tentando mostrar como nasceu o E-Social, o sistema E-Social, partiu-se de um sistema atual, de um cenário atual de prestação de informação, e se viu quais eram os pontos que concorriam para a degradação daquela qualidade da informação. Analisamos, atacamos esses pontos e sugerimos, e é a proposta e é o E-Social, em conjunto com toda a sociedade, numa construção coletiva, uma proposta que viesse ao encontro para atacar aqueles 4 pontos, ou 5 que nós detectamos, com relação ao modelo atual e que possibilitasse uma melhoria da qualidade da informação e a simplificação da vida do empregador. É esse o modelo. Falamos aqui da arquitetura do E-Social e para isso eu já começo a entrar nas dicas, no chamamento que nós fazemos aqui para as empresas para se apropriarem do projeto. Primeiro que vejam o que é o projeto. Vocês, melhor do que nós ou como qualquer outro, conhecem como ninguém os processos de vocês, conhecem bem o negócio de vocês e sabem ao que vocês já estão sujeitos hoje no modelo atual. E se conhecerem o que está sendo proposto, vocês vão ver o quão melhor será a partir da implantação do E-Social. E para isso a gente tem dado uma recomendação: criem um grupo de trabalho. Já vimos a importância do projeto e o quanto ele atinge todas as áreas da empresa. Então que essa equipe seja uma equipe multidisciplinar, que envolva gente de todas aquelas áreas que a gente comentou aqui, da área de recursos humanos, da área de segurança, da área de gestão, da área do jurídico, de contrato. Então, cria a equipe,
se apropria do projeto. Vem cá, é a doutora Milene do jurídico que sabe, que vem estudar conosco, chama Maia do departamento pessoal, chama o Rafael lá da contratação, vem aqui, o que estão fazendo? É o E-Social. Qual é o caminho? Vamos pegar o layout. Vamos pegar o manual. Estuda aqui, vamos olhar nossos processos. Com base nisso, opa, o nosso processo aqui, quando eu tiver que fazer isso, na forma que o E-Social está pedindo, eu não vou conseguir fazer. Então, adapta aqui, conserta o processo. Agora sim, a minha implantação vai ser uma implantação segura e tranquila, menos traumática. Então, cria um grupo de implantação, faz a revisão dos processos e, só relembrando aqui o que a Milena já tinha feito referência, faça a revisão da sua base de dados dos seus trabalhadores. Vejam se os dados que vocês têm dos trabalhadores, aqueles 4 dados, o que a gente chamou de qualificação cadastral, mas não são só os 4. Todos os demais dados também têm que estar corretos. Mas esses quatro, CPF, PIS, data de nascimento e nome, se não estiverem corretos, esses vocês nem mandam. Se o endereço estiver errado, você está errado, tem que mandar o endereço certo. Mas o E-Social não vai saber que o Rafael não mora mais no Brooklyn, que ele se mudou lá para Lapa. Ele não sabe. Mas com esses 4 itens tem que estar correto. Então façam também a qualificação cadastral, é importante. Já que estamos falando da implantação, já que no começo eu disse aqui com uma firmeza quase que exercendo um direito de defesa, de que não houve alteração do cronograma, mesmo dizendo que houve com relação aos órgãos públicos e alguns eventos de segurança para o primeiro grupo, e mais que não houve mudança do cronograma, mas houve algo importante e que tem que ser explicado com clareza. É que a implantação será feita de forma mais segura, mais tranquila, porque será feita em fases. Essa foi uma demanda que veio das empresas, das confederações, na verdade, para que a implantação não fosse, como eles chamaram, Big Bang. De vez. Realmente, o primeiro grupo está obrigado a partir de janeiro de 2018. Isso é um fato. Eu estou dizendo que está mantido, não é verdade? Mas não está obrigado a tudo do E-Social de uma vez. É que são muitos eventos. São muitos eventos e que são encadeados, ele tem uma lógica de prestação que fazer com que seja obrigado a fazer tudo de uma vez, para quem está fazendo uma implantação, é requerer mais do que o necessário e do que o possível, eu até diria. Entendi. Sendo assim, escolhemos fazer um modelo de implantação faseado que consiste basicamente em quê? Consiste em quê? Dividimos por grupo de eventos o início da obrigatoriedade. Para o início da obrigatoriedade do primeiro grupo, que é janeiro de 2018, só haverá a obrigatoriedade do envio dos eventos das empresas. Quais são os eventos das empresas? Para quem já conhece o E-Social, existem grupos de eventos. Os da empresa é aquele que diz assim, é o famoso S1000 e as suas tabelas. Eu sou a empresa tal, eu sou a SEIGE e estou nesse regime jurídico, e vai dizer as tabelas dele. A SEIGE tem tais estabelecimentos, tabela de estabelecimentos. A SEIGE trabalha com tais horários de trabalho. Bota aqui na tabela de horários de trabalho. Mas a SEIGE tem tais cargos. Bota aqui cargos, tais funções, bota na tabela de funções e assim por diante. A SEIGE trabalha com tais rubricas na folha de pagamento. Puxa, vai lá cadastrar rubricas. Vai ser só isso. Janeiro, início de janeiro para o primeiro grupo, início de julho para o segundo grupo, é entrar com esses eventos. Nada que as empresas não possam fazer isso em 2, 3 dias. Um dia. Eu sempre digo o seguinte, o que realmente nós temos que tomar muito cuidado, Maia, até para ver se você concorda comigo, é as tabelas de rubricas. As tabelas de rubricas envolve os agentes fiscalizadores, e quando nós falamos, se nós pagarmos alguma rubrica de forma errônea, né, podemos ter problemas, sim, porque recolhimento do imposto de renda, desconto previdenciário, encargo patronal, né, e o recolhimento do fundo de garantia, então nós podemos ter N problemas. Principalmente, vamos supor, se eu deixei de pagar alguma verba, supondo, com relação ao empregado, que ele tem uma determinada remuneração, vamos supor, um exemplo, né, R$3.000, mas naquele mês eu paguei, de uma forma errônea, R$2.000.
Então eu tenho problemas. Por que gerado? Problema gerado pelo próprio RH, departamento pessoal. Por quê? Porque eu recolhi menor a previdência, o fundo de garantia também, o imposto de renda, né, quando aplicável à tabela, pode ser também, e também esse empregado também não isenta ele de uma eventual reclamatória trabalhista por conta de falta de pagamento devido, né? Então eu falo sempre que as tabelas de rubricas é um fator assim determinante, sabe, Maia, que as pessoas têm que se atentar muito. E agora, neste primeiro momento, que realmente ela vai ter que lançar as tabelas de rubricas, tem que verificar se realmente está lançando de uma forma correta. Porque o que acontecia, né? Pelo menos no passado, até por conta, ô Maia, da própria anterior à reforma. A ajuda de custo era um valor pago uma única vez para suprir uma eventual necessidade do empregado e ela não tinha incidência. Aí o que aconteceu? Veio a lei da própria reforma, né? E ela falou assim, olha, independentemente se eu pagar todos os meses, e era uma única vez, anterior à reforma, com a lei da reforma, se eu pagar mensalmente de uma forma habitual, eles disseram que não haveria incidência. Aí veio agora a medida provisória e falou, não, agora mudou. Se exceder aos 50%, né? Então nós vamos ter um diferencial aí que vai ter também com relação à incidência. Então é um problema gerado. Então eu falo assim, as tabelas de rubricas, né, nós temos que tomar muito cuidado, porque as diárias para viagem, nós temos até aquele limite dos 50%. Agora eles transformaram aquelas diárias para viagem, eles jogaram aonde? Na ajuda de custo, né? Então eles jogaram agora com a reforma trabalhista na ajuda de custo. Então eu sempre digo, isso vai ter que ser revisto, Maia. Por quê? Porque alterou agora com a reforma, né? Então essas tabelas rubricas, quando você diz, nós vamos ter que lançar agora esses primeiros eventos a partir de janeiro e as tabelas de rubricas, é algo a se pensar, porque as empresas têm que verificar se estão pagando de forma correta e não de uma forma errada, a nomenclatura errada. Você concorda? Plenamente. Eu disse que janeiro e fevereiro as empresas só têm que mandar o S1000 e as tabelas. E das tabelas, sem dúvida, tem as tabelas de rubricas. A tabela de rubrica talvez seja a mais sensível e a mais importante. Só que quando você chamou a atenção, eu estava dizendo algo como... E isso a empresa faz em 1, 2, 3 dias, rapidamente. Não é. E o que faz é a transmissão disso. O estudo para criar essas tabelas já deviam estar fazendo há 6 meses. Esse é o estudo profundo que deve ser feito. E é verdade. Preparar essas tabelas, não é fácil. Antes, mandar, cumprir com a obrigação lá em janeiro, você faz em talvez minutos, dependendo do tamanho da empresa, ou horas, dependendo da empresa. E o resto dos 2 meses tá com... Não vai para a praia, mas vai poder continuar trabalhando no seu negócio sem muito aperreio. Ah, já cumpri. Mas para chegar no modelo de tabela pronto, precisa muita energia, muito conhecimento para saber se está certo. É esse o chamado que eu fiz antes para se criar o grupo de trabalho, estudar, rever os processos, porque folha vocês já estão fazendo todo mês. Com certeza. Vocês já estão pagando tais rubricas. Vocês já estão fazendo com que incida isso ou não incida aquilo. Então isso é só transpor para o E-Social. Teve esse tempero a mais, essa pimentinha a mais que a Milena fez referência, que é a reforma. Já tem uma mudança aí. Então tem que rever. Mas para o E-Social você vai transpor o que você já tem. Agora isso, para compor isso, para estar pronto para transmitir, é tempo. Mas então, essa foi a ideia. Faseamento. Nos 2 primeiros meses, ele só faz a empresa só faz a transmissão com relação aos eventos das empresas. S1000 mais tabelas. No 3º mês, março, aí a coisa já complica mais um pouco. Todos aqueles eventos, para quem já conhece o E-Social, os eventos não periódicos, que são aqueles de admissão, um afastamento, um desligamento, já passam a ser obrigatórios também. Então, você já tem que dizer, olha, qualquer admissão que eu vá fazer, além de ter que trazer logo todos os vínculos vigentes, eu tenho que fazer as admissões ali, os afastamentos, já tem que comunicar no prazo do E-Social. Não tenho que fazer folha ainda, mas a partir de março e abril, já tenho que estar com quase todo o E-Social pronto nesse sentido. Passou março e abril, vem maio, agora a coisa é diferente. Temos que fazer também as folhas de pagamento. A primeira folha que vocês vão ter que fazer, que vão ter que transmitir e que vão ter que fechar no E-Social, é a folha de maio. Em maio e em junho vão fazer essa folha também, já
completando quase praticamente toda a implantação do E-Social, mas, porém, continua pagando o GFIP. Não vai ser a folha que está no E-Social que vai gerar a sua guia. Você vai continuar gerando lá na GFIP. Excelente. O que não acontece a partir de julho para o primeiro grupo. Façamos a mesma transferência com relação ao segundo grupo. Ótimo. Não acontece a partir de julho, vida real. Nova vida. As folhas de pagamento de julho vai ter que fechar porque você não vai gerar a guia de recolhimento. Olha. Se não, se ela tiver ok. Só recolhe o tributo a partir da folha que foi gerada no julho, ou seja, aquela folha de julho vai para a CTF Web, onde você vai gerar as guias que vocês vão recolher. Então, entendamos, foi feito um faseamento que permitisse com que essa implantação fosse feita de maneira mais segura, controlada, diminuindo riscos, mas, porém, a tarefa é muito grande e que tem que se fazer com muita responsabilidade. Isso significa dizer, nesse slide que eu coloquei, que esses eventos do empregador e as tabelas, esses dois primeiros, o azul e o verde primeiro, serão nos 2 primeiros meses, só eles estão obrigatórios. A partir do terceiro, março e abril, o primeiro grupo, também terão que mandar todos os vínculos já existentes e todos os eventos não periódicos. A partir de maio e junho, os eventos periódicos que são folha. E a partir de julho, começa o julho. Substituição da GFIP. O E-Social tem que estar funcionando pianinho, bem bonito, bem azeitado para que nós partamos para o segundo grupo fazer esse mesmo exercício. É um grupo muito maior. Nós esperamos que no primeiro grupo só façam parte cerca de 14 a 15 mil empresas. São aquelas que atendem o critério do primeiro grupo. Isso no universo de 8 milhões de empresas é quase nada. Porém, são as empresas grandes. Isso vai fazer com que todos os sistemas que estão sendo desenvolvidos sejam testados e funcionem, para que quando partamos para o grande grupo, que são os menores, a coisa já esteja muito mais trabalhada, os problemas resolvidos. Acreditamos que esse é um modelo de implantação mais seguro e mais eficiente. É a ideia que temos, e um chamamento final que eu faço a vocês façam isso. Se apropriem do projeto. Leiam os manuais. Não leiam os manuais querendo entender tudo do manual. Porque eu falei da abrangência desse projeto. É um projeto que tem que alcançar todos os segmentos, todas as empresas. Quem quiser entender de tudo vai ter muito trabalho. Ninguém entende. Maia não entende de tudo do E-Social. Ninguém entende de tudo do E-Social. Mas vejam que se vocês se aproximarem desse manual e desse layout, tenham uma dúvida e vão tirar lá. Vocês vão ver que vão conseguir tirar a sua dúvida, porque você conhece do seu negócio e vai conseguir obter a informação da qual vocês estão necessitando. Essa ideia era a apresentação que eu queria fazer, que eu tomei a maior parte do nosso tempo. A gente foi fazendo algumas perguntas. Mas com certeza, mas foi interessante, porque nós soubemos, e você agregou muito conhecimento, né, Maia? Porque nós precisávamos disso, e todos os nossos ouvintes também, eles precisavam dessas informações. Agora nós vamos partir para a segunda fase. Podemos, Maia, por perguntas? Podemos, Rafael? Estou disponível. Então nós vamos colocar perguntas que eu quero fazer para o nosso colaborador, né, Dr. José Alberto Maia, e essas perguntas, o que eu quero que ele responda, né, e sinta muita vontade em estar conosco e respondê-la, né, Maia, e porque são dúvidas dos nossos clientes, são dúvidas do nosso editorial, então nós gostaríamos de que você realmente nos desse né, essa chance. Então, Maia, o que acontece? Nós sabemos que os órgãos públicos, Receita Federal do Brasil e Ministério do Trabalho, não contam com o número necessário de auditores para fiscalizar o universo de empresas existentes. Em virtude deste número inadequado de profissionais, poucas empresas recebem a visita de um auditor fiscal. Tanto é que até em todos os cursos que realmente eu ministro, Maia, eu pergunto muito para as empresas, né? Já foi fiscalizada? Você já foi fiscalizada? É isso mesmo, né? E com o início da obrigatoriedade, até para nós continuarmos, né, do sistema E-Social, qual será a modificação no que diz respeito à abrangência da fiscalização na atuação dos órgãos fiscalizadores? Eu não coloquei
vocês não viram destacados entre os objetivos do E-Social sequer aumento de autuação, aumento de arrecadação sequer. Não viu? Vocês viram que garantir de forma mais efetiva o direito do trabalhador, viram simplificar a vida do empregador e melhorar a qualidade da informação. São esses os 3 objetivos. Mas não tenha dúvida que é um dos objetivos, também são objetivos, melhorar a qualidade da fiscalização. Você falou muito bem, o quadro de auditores fiscais do Ministério do Trabalho, assim como da Receita, é muito aquém da necessidade de um país continental como o Brasil. Muito aquém. O que vai acontecer é que haverá uma melhoria substancial também na fiscalização. Melhoria na fiscalização, entendamos. Cada vez que um fiscal sai na rua para fiscalizar uma empresa que está correta, que está tudo correto na empresa, é um desperdício de tempo enorme, seja para a administração e, sobretudo, para a empresa. Você gera um constrangimento absurdo, uma preocupação, você toma tempo. Como você disse, às vezes chama aquele sujeito que está de férias. Com certeza. E é o que acontece. Vem cá que tem uma fiscalização aqui. Fomos sorteados entre os 3%. Tudo isso é desnecessário. Então, isso, com a melhoria da qualidade da informação, poderíamos fazer uma fiscalização muito mais eficaz, muito mais precisa. Essa é a ideia. Aumentará muito o nosso poder de selecionar a empresa e de fazer uma fiscalização. Também, ao mesmo tempo, estamos criando muitas alternativas para que as empresas demonstrem aquilo que estão fazendo. A transparência faz com que elas mostrem como estão fazendo, mostrem como elas defendem e têm sua interpretação da legislação e expliquem no próprio E-Social. Há um campo, há um evento específico para processos administrativos ou judiciais, em que a empresa diz, olha, estou agindo desse jeito porque eu tenho uma liminar ou porque eu interpreto isso, não precisa nem mandar o fiscal aqui vir parar meu tempo, tomar um cafezinho, tomar uma água desnecessariamente, porque vai atrapalhar o meu andamento e eu já estou explicando aqui o que aconteceu. Então, essa é a ideia, vai melhorar muito a fiscalização e não almejamos aumentar penalização. Por muito ao contrário. Se tem todo aquele interesse em diminuir erros, é porque a gente não quer que as pessoas errem. Com certeza, e garantia de todos. Quer garantir segurança jurídica e que as pessoas não errem. Essa é a visão. Então, isso, a rigor, com relação a autos de infração, a gente espera diminuir. E a mudança cultural. Ô Maia, caso a empresa ela seja autuada após a obrigatoriedade do E-Social, como será efetuado, né, o envio do auto de infração? Há uma pergunta muito grande, muito recorrente com relação ao auto automático. Já vai chegar, se eu mandei a informação, já está lá, vamos dizer assim, uma infração caracterizada, já vai chegar o auto de infração. Toda vez que me faz essa pergunta, eu fico saindo meio pro cantinho. Eu quero dizer, não é nossa ótica hoje. Ninguém está com interesse em relação a isso. O que você quer? Será possível? Será. Claro que será possível. Quando é uma infração, quando é uma obrigação cujo o descumprimento está atestado pelo empregador naquela informação, não há dúvida que é uma confissão e que já pode, em alguns casos, quando não se caracteriza por isso que eu digo, você corrigir uma informação que você prestou errado, isso aí deixa você num caso de denúncia espontânea que não caracteriza a infração. Mas eu dou o exemplo recorrente que é o do registro do trabalhador. O registro do trabalhador só será feito por meio do E-Social. Significa dizer que se você não mandou o registro do trabalhador antes dele começar a trabalhar, você já cometeu a infração. Então, se você me envia, porque o envio é o próprio registro. Você me envia aqui, a Milena me envia um evento de admissão do Rafael, dizendo que ele entrou 3 dias atrás na empresa. Você já está dizendo, ele trabalhou 3 dias sem registro. Com certeza. Então, no caso desse, claro, comporta. Mas não é a nossa visão agora. Nós queremos fazer uma implantação, queremos mudar o paradigma, mudar de patamar com relação a isso. E depois é que a gente vai se preocupar com isso. O que eu quero dizer aqui, a principal preocupação é prestem as informações. Muito pior vai ser aqueles que não prestarem as informações. Eu não disse nada, não avisei, deixei para lá. Aí essa a gente vai sentir falta. A gente tem necessidade de fazer a implantação. E eu tenho costumado dizer que isso é uma grande festa. Estamos já aqui arrumados, os garçons, eu sou o garçom, tem a banda
que está toda contratada, tem o buffet que está contratado, mas a festa só vai acontecer se chegarem os convidados. Com certeza. Vocês são os convidados, vocês têm que vir. Aí a gente pode sentir muita falta de quem não vier. Esse é o maior problema e que nos impede de fazer uma implantação do E-Social. Nos dificulta e nos atrasa. No mais, não nos preocupemos agora com isso. Ótimo, Maia. Mas é uma outra questão, né, que realmente nos é muito questionado. Temos conhecimento que o Comitê Gestor do E-Social pretende, no futuro, firmar convênios com outros órgãos públicos, tais como o Ministério Público do Trabalho e a Justiça do Trabalho, para que estes acessem as informações do E-Social. Tanto no caso de um como outro, essas informações seriam bastante úteis, o senhor não acha? E é muito importante a gente conhecer o modelo do E-Social, e a gente viu que as empresas mandam as informações para um ambiente público consorciado. Só quem acessa aquelas informações é a própria empresa. Ela mandou as informações, ela acessa as informações que ela mandou. Mas uma empresa nunca acessa as informações que a outra mandou. Mesmo que a incoerência entre as duas mostre alguma irregularidade, ninguém acessa a informação prestada. Cada um só tem acesso à informação que prestou. Agora, fora cada um acessar suas informações, o fisco, aqueles 4 entes, tem acesso às informações claras. Outros entes vão fazer convênios e vão ter acesso do mesmo jeito que já fazem hoje. Esses entes que você falou já acessam o CNIS. Eles vão continuar acessando o CNIS, que vai ter uma informação de muito melhor qualidade, porque vai ter sido povoada por um E-Social. Agora, se quiserem olhar especificamente o E-Social, não é a ideia. Nem o sistema comporta essa consulta por todos. Mas, dos 2 órgãos que você fez referência agora, Ministério Público do Trabalho e a Justiça, não temos dúvida que eles têm poder de requisição. Com certeza. Ele não tem muito o que fazer convênio. Eu quero ver a informação e eles têm acesso a essa informação. Como fazem na empresa. Como, se quiserem, vão direto à empresa, Ministério Público, e acessam. E solicitam. Ou requerem a empresa. Com certeza. Solicitam. Alguns estavam brincando hoje falando do SPED, que se expedem e a gente cumpre. O SPED é o SPED. É verdade, é bem por aí mesmo. Outra pergunta, Maia. Considerando que o E-Social vai tornar a situação real da empresa mais transparente, então foi tudo que realmente você já havia nos dito, no que tange ao cumprimento de uma infinidade de obrigações trabalhistas e previdenciárias, e que os auditores verão as inconsistências, erros e descumprimento de normas cometidos pela empresa via online, a fiscalização pensa em conceder um prazo de adaptação para as empresas, ou seja, considerando que o E-Social não cria nenhuma nova regra legal, as autuações já serão aplicadas de imediato ou vocês vão dar algum prazo, algum tempo? Tem como responder essa pergunta, Maia? Tem. O que é que acontece? Início da obrigatoriedade significa início da obrigatoriedade. Não existe início de obrigatoriedade e essa pergunta tem sido feita, não, mas eu tenho 1 ano que eu posso descumprir, então no início da obrigatoriedade. Início da obrigatoriedade é início da obrigatoriedade e todas as sanções estão passíveis de acontecer. Não é a ideia. Ninguém quer fazer isso no momento de implantação, na hora que a gente sabe as dificuldades de vocês e nossas, um movimento fiscalizatório para ver quem está cumprindo, quem conseguiu. Não é isso. Vamos fazer por partes. Vamos conseguir, primeiro, implantar o E-Social nas empresas, então, e a partir daí poder agir, dizer, não, já conseguimos implantar, estamos no novo modelo, vamos pensar agora vamos observar quem está cumprindo e quem não está cumprindo. Mas não vai haver nenhuma legislação, nenhuma norma dizendo assim, o primeiro ano é café com leite, brincadeira. Não vai ter. Essa expectativa não existe. Existe a de início da obrigatoriedade, vamos cumprir, mas que a gente tem uma consciência de que no processo de implantação desse demanda um tempo de estabilização para que as coisas estejam devidamente adequadas. Outra pergunta. Existe alguma razão específica para que as normas relativas à segurança e saúde do trabalhador tenham sido tratadas em eventos específicos e com prazo de início de obrigatoriedade diferenciado? E serem tratadas em eventos específicos é porque eles são peculiares e porque essa é da natureza do modelo do E-Social, compartimentar e fazer de forma atomizada eventos de registros, ou melhor, registro de eventos como um todo, isolado. Então, esses eventos específicos são tratados
cada um no seu evento por causa do modelo do E-Social. Porém, a postergação do prazo do início da obrigatoriedade para esse tipo de evento adveio da demanda dessas empresas, de todas as empresas, por ser uma área mais desconectada, hoje desintegrada da empresa, muitas vezes terceirizada, por ser uma área que hoje não tem o nível de automação que vai ser requerido a partir da implantação do E-Social, e foi um pleito que foi deferido, que foi atendido por ser razoável. Tudo bem. Foi uma demanda das empresas que a gente acha que atendeu. Uma outra pergunta, Maia. Se a empresa informar que o trabalhador se encontra sujeito a condições especiais, prejudiciais à saúde e integridade física, de que forma irá demonstrar que também efetua corretamente a gestão do risco na empresa? O convite que foi feito a vocês se apropriarem, conhecerem bem o projeto, vão ver que todas essas informações, elas funcionam de forma relacionada, em rede, conjunto, apesar de serem feitos os registros por eventos isolados, vocês vão ver que todos estão relacionados. Então, aí que está a riqueza e o poder do E-Social. É poder, em função da análise dessas informações em conjunto, poder verificar todo o contexto. Ele trabalha nesse ambiente, esse ambiente tem esses fatores de riscos, ele usa tais EPIs, mas não usa isso, os efeitos são esses. Deixa eu olhar os contra-cheques, deixa eu olhar os pagamentos, se aquelas verbas que passam a ser obrigatórias para quem trabalha em determinadas circunstâncias estão sendo pagas, deixa eu ver se o seguro está sendo pago na proporção correta, enfim. Tudo isso está encadeado, por isso a dificuldade em se fazer algo errado. Entendi. A empresa vai estar num nível de exposição muito grande, a melhor forma vai ficar tudo muito transparente da forma que está sendo feito. Entendi. Uma outra questão, caso seja verificada a ocorrência de muitas inconsistências em uma determinada empresa, este fato irá determinar a visita física do auditor fiscal, ou seja, as ocorrências frequentes equivalerão a um convite para que o fiscal visite a empresa? Provavelmente. A ideia é tentar induzir as empresas a agirem da melhor forma, da forma correta. E qual é a forma que tem para se induzir aqueles que não estão trabalhando da forma correta? E dar essa assistência personalizada, tentar entender o que é que está acontecendo ali, sobretudo porque quando tivermos 100% das empresas implantadas, há uma facilidade muito grande de fazer comparação. Como é que essa e só essa está assim? Mas, ao mesmo tempo, quando essa inadimplência, ou melhor, essa desconformidade, e poderemos perceber isso, for generalizada num determinado segmento, o problema não é da empresa. Tem alguma coisa na legislação, tem alguma coisa no procedimento ou no próprio sistema que está inviabilizando que aquela empresa trabalhe corretamente. Então, isso deve induzir ações da fiscalização muito além do que fiscalização. Ações para rever o processo em que as coisas estão sendo feitas para que sejam corrigidas e viabilizadas. O E-Social traz esse efeito colateral muito positivo. Fazer emergirem todas as inconsistências da própria legislação, e isso vai saltar aos olhos se é um ato isolado de uma empresa que está precisando de uma assistência personalizada, ou se é um problema generalizado a ser tratado de forma mais específica. Não há como negar que o sistema E-Social vai fornecer à Receita Federal do Brasil praticamente todos os dados trabalhistas e previdenciários das empresas. Deixa eu lhe interromper. Vamos corrigir que não é para a Receita Federal do Brasil. Muita gente tem uma impressão muito recorrente de que é um sistema para a Receita Federal. Não, vamos chamar para o E-Social, que inclui Receita, Ministério do Trabalho. Todos eles, né? Pronto. Então, feita a ressalva, me perdoe. Continua. Não, mas é excelente, porque isso veio de clientes e a gente tem que realmente repassar, mas excelente essa correção. De uns erros mais recorrentes é esse. As pessoas sempre, que eu acho que aquela logomarca da Receita, é verdade, do leãozinho, tem. É algo que as pessoas chamam muita atenção. E o pessoal fica, né? Por conta do leão é complicado. Então vamos lá, Maia. Não há como negar que o sistema E-Social vai fornecer, né, praticamente todos os dados trabalhistas e previdenciários das empresas, o que vai acarretar para as empresas que as empresas passarão a ser mais transparentes, conforme você disse em todo o evento. Essa facilitação irá propiciar que a fiscalização fique mais focada em buscar as irregularidades cometidas no período decadencial, ou seja, dos últimos 5 anos?
É que esse período também muda em relação a algumas obrigações. Com certeza, isso vai permitir com que haja uma fiscalização mais tempestiva, oportuna, focalizada, e vai haver uma melhoria muito grande na qualidade da fiscalização, não temos dúvida disso. Não é o ponto central, a ideia é melhorar e simplificar a vida do empregador e possibilitar com que ele cumpra da forma mais simples e mais barata as suas obrigações. Mas, sem dúvida, vai aumentar muito a possibilidade de se fazer uma fiscalização mais eficiente. Com certeza, sabe por quê, Maia? O que eu penso? A partir do momento que nós estamos imputando todas essas informações dentro do sistema, até para os agentes fiscalizadores, eles acompanhando todas as empresas, porque eu sempre penso o seguinte, numa metrópole como São Paulo, num dia que chove, Maia, aqui não se transita, você entendeu? Não tem como nem a gente sair, né? Então, hoje, com todas essas informações alojadas na nuvem, será um facilitador. E se realmente nós verificarmos algumas inconsistências que as empresas já começaram de uma forma errônea, né? Então, para os agentes fiscalizadores, quando nós falamos todos os entes fiscalizadores, eles já sabem até o que a empresa realmente está com dificuldade, né? É aquele lance que pode até cabe até uma visita de um agente fiscalizador. Concorda? Perfeito, 100%. Com relação a uma outra dúvida, uma dúvida que tem sido muito recorrente em relação à social diz respeito à validade inicial e final dos eventos de tabela. As empresas devem enviar suas tabelas uma só vez e só reenviá-las quando houver uma alteração? Neste caso de alteração, é necessário encerrar a vigência da tabela? Sim, é exatamente assim. A pessoa que pergunta já está bastante por dentro da social, é isso mesmo. O esquema das tabelas funciona mais ou menos assim. Ele funciona, você manda uma única vez a tabela, diz o período de vigência, enquanto ela estiver vigindo, e a partir do momento em que você queira modificá-la, aqueles itens daquela tabela, você vai mudar a data de vigência e vai fazer alterações somente quando você quiser alterá-la, o que não é coisa corriqueira ou constante, não é a ideia. Entendi. Maia, nós aqui, né, da SEIGE, nós estamos muito felizes com a sua presença, né, honrados com a sua presença, porque foi de grande importância esse nosso webinar, apesar que nós vamos estar juntos em Porto Alegre, né, no evento que nós vamos ter lá. E o que acontece na FEComércio? Todos podem fazer a inscrição, né, para realmente nos ver lá ao vivo, né? E o que acontece? Agradeço a sua imensa participação neste evento e quero agradecer a todas as pessoas que realmente nos ouviram, né? Tiveram paciência para nos ouvir, porque foi agregar informação. Nós trouxemos o Maia, que não é fácil, né? Conseguir uma agenda, né, para que realmente ele permanecesse aqui na SEIGE. Mas, Maia, agradeço plenamente a sua presença, em nome da SEIGE. Milena, eu que agradeço.